Eu estou de volta conversando com Luiz Antônio de Brito, especialista em mercado de commodities da Cerrado Corretora. E agora vamos falar sobre o frete, que está cada vez mais se complicando. É isso mesmo, Luiz? É isso mesmo, né? E vai de encontro à sua notícia de abertura lá, e a tabela que foi criada pelo governo, realmente ela criou esse problema aí que está difícil de gerir, né? Os custos aumentando, a questão de uma possível greve gerou pânico na sociedade, na população, porque nós dependemos totalmente do transporte rodoviário. Pelo acordo dos caminhoneiros já foi aprovado a questão do eixo suspenso, que não estão cobrando mais dos caminhoneiros, e também a questão da participação nos leilões de licitação de frete da Conab. Até 30% a classe de caminhoneiro autônomo pode participar e é dedicado a elas. Mas, enfim, a questão do frete mostra que está longe de chegar num acordo. Primeiro, na opinião de várias pessoas, é uma tabela inconstitucional, né? Então a gente tem um problema aí que vai ser empurrado para o próximo governo. Não percebe assim uma tendência de se resolver isso a curto prazo. E prometeram para a categoria algumas coisas que agora tem que cumprir, porque colocaram até em lei, né? E a situação criou outro problema, que é a questão do transporte para a competitividade brasileira. Então a situação ainda é complicada para chegar num consenso aí. E é um problema que vai se desenvolvendo uma cadeia, né? Vai gerando tudo isso, porque na verdade esses custos que você falou que aumentou aí, vão chegar na mesa do consumidor. Vai chegar no leite, vai chegar no queijo, na carne, na cerveja que ele bebe, em tudo que está relacionado, que usa transporte, que é basicamente tudo. Então nós corremos o risco de ter um problema de inflação também nisso aí. É muito complicado sair dessa situação. Luiz, vamos falar sobre foi derrubada, né, a liminar que suspendia o registro de glifosato no país? Sim, a Justiça Federal de Brasília, através da AGU, derrubou essa liminar que causava um impasse muito grande para todos os produtores, porque ainda não tem um estudo final sobre realmente o impacto do glifosato na saúde humana, e isso poderia afetar totalmente a questão da nossa plantação, da nossa produção. Poderíamos ter um prejuízo aí de mais de 25 bilhões de dólares, né? E afetar também o abastecimento interno, que a população poderia ficar sem produtos. Então, algumas regras têm que ser vistas, e para acompanhar realmente esse impacto do glifosato na saúde humana, precisa de um estudo mais longo, mais detalhado. A gente aguarda para ver o que vai desenrolar, mas, por enquanto, essa queda da liminar já trouxe um alento e um sossego para a classe dos produtores, né? Mas nessa questão de estudo, de pesquisa, para se chegar a um consenso, tem andado, assim, como é que está? Tem andado, mas basicamente andado na mão das indústrias americanas, europeias, né? E no Brasil ainda está muito lento. Então, até o Brasil começar a fazer a própria pesquisa, eu acredito que isso aí vai demorar um pouco ainda. Luiz Antônio, o que é suporte e resistência? Explica pra gente. Suporte e resistência é uma palavra que a gente usa na bolsa, e a gente vai tentar desmistificar algumas palavras. Quando eu falo em suporte, na verdade a gente está falando o preço, o mínimo que é suportado. Quando o mercado vem empurrando o preço para baixo, e para você entender, vamos imaginar que falando em R$10 é o preço mínimo. Eu empurro o preço para baixo a R$10, e ele vai suportando, ele não rompe a barreira dos R$10, ele bate nos 10 e volta para os 10,20 e não consegue romper essa barreira. A mesma coisa é a resistência, que quando você tem o preço para cima, ele vai buscar um preço para cima e que não consegue romper. Essas informações são importantes para o produtor e o comerciante entender as negociações de suporte e resistência, porque vai entender os melhores momentos de negociar a sua safra. Luiz Antônio, muito obrigada mais uma vez pelas suas informações. Eu que agradeço e desejo um bom dia a todos. E o programa Agronegócio chegou ao fim. Eu termino com a seguinte frase: os grandes espíritos têm metas, os outros apenas desejos. Um grande abraço para você, um bom dia e até o próximo programa.